Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do professor Flávio Milhomem no YouTube. E eu quero te convidar para analisar uma importante recente decisão do Supremo Tribunal Federal. É a extensão dos efeitos de proteção da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos e também às mulheres transexuais, incluindo-se aí as travestis. Você vai entender qual é a extensão desse entendimento, quais foram as circunstâncias que levaram o ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso, a deferir essa extensão de proteção de tutela estatal e vai entender como que o ativismo judicial vai atuar para proteger situações de população em vulnerabilidade, as minorias, no caso, levando-se em consideração orientação sexual e identidade sexual. Beleza? Então, vamos ao que interessa na tela. A ampliação da proteção da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos do sexo masculino, travestis e transexuais. Depois da vinhetinha, a gente começa. Vai lá. Muito bem. Como já adiantado, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recentíssima, estendeu a proteção da Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340 de 2006, aos casais homoafetivos masculinos e também a proteção da Lei Maria da Penha às mulheres transexuais, incluindo-se aí também as travestis. Olha, a Lei Maria da Penha, ela fora criada visando a tutela da dignidade da mulher e visava a proteção integral da mulher no que diz respeito à violação dos seus direitos, seja o direito à dignidade, o direito à moral, à sua integridade sexual, ao seu patrimônio, à sua integridade física e, obviamente, à sua vida. E já se reconhecia a possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha a casais homossexuais formados por mulheres. A novidade desta decisão é a extensão da proteção da Lei Maria da Penha a casais homossexuais formados por homens. Antes de eu começar a tratar especificamente da decisão, eu quero fazer uma breve introdução à distinção entre sexo, orientação sexual e identidade sexual. Isso vai ajudar muito na compreensão desse julgado que fora proferido em sede de mandado de injunção. Sexo é a característica que uma determinada pessoa carrega consigo ao nascer por portar aparelhos reprodutores do sexo masculino ou feminino. Então, nasce-se homem ou mulher em razão da constatação de que o homem nasceu com pênis e a mulher nasceu com vagina. A orientação sexual, ela é diferente. Ela diz respeito à atração que se tem por pessoas do mesmo sexo ou de sexo oposto. Tudo bem? Quando eu tenho a atração por pessoas do sexo oposto, eu tenho a chamada heterossexualidade. É o caráter heteronormativo da sociedade. E depois, quando a pessoa ela é atraída sexualmente, ela tem desejo sexual ou sentimental por pessoas do mesmo sexo, ela então apresenta a orientação sexual homossexual ou a homossexualidade. Tudo bem? Não se trata de escolha, mas de uma característica que o indivíduo carrega consigo desde o momento em que nascera. Isso é muito importante. Daí porque não se poder falar em cura gay, porque também não é uma doença. A Organização Mundial de Saúde já afastou essa possibilidade de reconhecimento do homossexualismo como doença há muitos anos, tá bom? E agora eu tenho a chamada identidade sexual. Na identidade sexual, o indivíduo, homem ou mulher, nasce com um corpo com características masculina ou feminina, mas psicologicamente ele se sente de sexo oposto. É o homem que nasce no corpo da mulher ou a mulher que nasce no corpo do homem.
Essa é a identidade sexual. O Estado brasileiro confere às pessoas que são transexuais ou travestis toda a assistência, inclusive no Sistema Único de Saúde, com acesso, inclusive, à cirurgia de mudança de sexo e ao tratamento hormonal para permitir a adequação da identidade sexual às características físicas do sexo. Tudo bem? Essa é uma questão muito importante. Dentro desse contexto, você agora já sabe distinguir sexo de orientação sexual de identidade sexual. Quando nós falamos em casais homossexuais masculinos, eu estou falando em orientação sexual. Quando eu estou falando em extensão da Lei Maria da Penha a pessoas transexuais e travestis, eu estou falando de identidade sexual. Pronto. Isso é importante, é um conceito que você precisa conhecer para compreender de forma adequada a decisão do Supremo Tribunal Federal. E afinal de contas, professor, o que foi decidido? O que foi decidido é o seguinte: por unanimidade, o STF decidiu que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a casais homoafetivos masculinos, travestis e transexuais. É claro que a Lei Maria da Penha, ela não se aplica única e exclusivamente na constância de uma relação de convívio sob o mesmo teto. A Lei Maria da Penha também se aplica a relações de namoro, até mesmo a relações passageiras, sem a necessidade de um vínculo afetivo, por exemplo, ao ficante, se porventura a agressão se dá em razão dessa breve relação que a pessoa teve. Tudo isso é reconhecido pela jurisprudência. O que a gente vai fazer agora é estender esses efeitos de proteção da Lei Maria da Penha também à população LGBTQIA+, tá bom? Tanto que mantêm uma relação estável, são companheiros, são casados, convivem sob o mesmo teto ou não. Podem ser namorados, ex-namorados, ficantes, ex-ficantes. Tudo isso vai gerar a possibilidade de, em violação de um direito, seja de agressão física, de agressão moral, de violência psicológica, de violência material, de dano material causado à vítima, retenção de documento, tudo isso vai poder ser considerado como violência doméstica a partir de agora. E por que o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão? Porque o ministro Alexandre de Moraes considerou que o Congresso Nacional, a quem cabe, obviamente, legislar a respeito do tema, ele se omitiu. E diante de uma omissão, o Supremo Tribunal Federal não pode se omitir ele também na regulamentação dos direitos dessa população, uma importante parcela da população brasileira, e diante de uma determinação constitucional de proteção das minorias. E foi muito importante, nesse contexto, o ajuizamento do mandado de injunção, e nós estamos falando do mandado de injunção número 7452, salvo engano, ajuizado pela Associação das Famílias Homoafetivas, que provocou o Supremo Tribunal Federal a decidir dessa maneira. E quando a gente fala em ativismo judicial, é relevantíssimo se afirmar que o Estado ele não age de ofício, o Estado jurisdição. O Supremo Tribunal Federal, quando regulamenta uma determinada situação de acordo com a Constituição Federal, ele o faz porque fora provocado. O ministro Flávio Dino, recentemente, em palestra na USP e também na PUC em São Paulo, ele deixou bastante claro: o Supremo Tribunal Federal não vai se furtar de atuar com o ativismo judicial. Por quê? Na nossa sociedade contemporânea, cada vez mais direitos estão sendo exigidos em conformidade com a Constituição, em face da maior educação da população e da identificação da necessidade de acesso a direitos fundamentais. E o Congresso Nacional, quando se omite, ele permite, de acordo com o nosso regramento constitucional, para que não haja um vácuo no que diz respeito à garantia desses direitos fundamentais, que o Supremo Tribunal Federal haja suprindo essa omissão legislativa. E foi justamente assim que o Supremo Tribunal Federal agiu quando o ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao mandado de injunção 7452. E para quem não sabe ou não se recorda, o mandado de injunção tem justamente esta finalidade. Eu trouxe até o conceitozinho aqui para você, ou a finalidade do mandado de injunção. Cuida-se de ação que visa
a garantir direitos e liberdades constitucionais na falta de norma regulamentadora que torne inviável o seu exercício. Vai estar aqui na sua telinha, ou desse lado, devidamente descrito o conceito para você não se esquecer e anotar se quiser, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Bom, o que mais que a gente vai falar a respeito desse tema? Ah, claro, dos argumentos utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes considerou 3 argumentos. Primeiro, que houve uma omissão inconstitucional do Poder Legislativo em proteger os direitos fundamentais desses grupos, da população LGBTQIA+, casais homoafetivos, pessoas homossexuais e transexuais. A necessidade de garantir proteção a todas as entidades familiares. Nós não podemos nos esquecer que família não é composta única e exclusivamente por pai, mãe e filhos. Família é composta por 2 pais e filiação, só por 2 pais sem filiação, 2 mães com ou sem filiação, uma mãe com filiação, um pai com filiação, tá? Tudo isso é família, tá? Tudo isso é família brasileira. Preste bastante atenção. E ainda, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, os estudos nacionais e internacionais, apontam violência doméstica significativa em casais homoafetivos masculinos e entre travestis e transexuais. Então, isso não é coisa que o ministro Alexandre de Moraes tirou da cabeça dele e falou assim, olha, eu acho que eu vou regulamentar essa matéria agora. Não, ele foi buscar estudos, informações empíricas, foi buscar a análise científica para identificar a necessidade de tutela e proteção dessa população, tá bom? Então, tá aí os argumentos adotados pelo ministro Alexandre de Moraes. E quais foram os grupos beneficiados? Casais homoafetivos do sexo masculino. Mas eu preciso chamar a sua atenção para uma questão importantíssima. Eu vou até utilizar a nossa canetinha chamadora de atenção do milhomem. Tá aqui, ó. Cadê ela? Achei. Ó, a questão dos grupos beneficiados, quando nós falamos em casal homoafetivo do sexo masculino, é tão somente quando existe subordinação na relação. Então, é isso que eu quero frisar para você e quero que você não esqueça. A necessidade de subordinação na relação. Não estou sendo nada delicado em marcar de amarelo aqui essa afirmação, porque eu quero que você não esqueça, tá bom? O que seria a relação de subordinação? Quando você identifica claramente numa relação homossexual que um parceiro, ele domina a vontade do outro parceiro. Tá bem? E quando nós, analisando o caso em concreto, isso tem que se analisar caso a caso, se verifica que um dos parceiros é subordinado economicamente, emocionalmente, que o outro parceiro é quem controla as ações, é quem dá dinheiro, é quem tem a gestão integral dos recursos da família, né? E eventualmente condiciona, subordina o outro, valendo-se ou do seu poder econômico ou do seu poder emocional que exerce sobre o outro, e isso pode ser considerado uma relação de subordinação. Subordinação financeira, subordinação psicológica. Mas, obviamente, tem que ser considerado caso a caso, e quem vai decidir isso é a autoridade judiciária competente a partir da atuação do Ministério Público, tá bem? Depois, também é beneficiado ou são beneficiadas as mulheres travestis e mulheres transexuais com identidade social feminina. A travesti é considerada também uma transexual. E qual a diferença, hein, professor, entre a travesti e a transexual? Bom, a travesti é a mulher ou o homem que não se sente incomodado em manter consigo os aparelhos reprodutores que caracterizam o seu sexo biológico. Então, a travesti feminina, ela se veste como uma mulher, mas ela mantém pênis e saco escrotal, tá bom? Só externamente, para a sociedade, ela é uma mulher e ela convive muito bem com o seu aparelho reprodutor masculino, com o seu sexo biológico. Já a mulher trans, que se submete à cirurgia de mudança de sexo, essa é a mulher transexual e que possui, portanto, identidade social feminina, com direito, inclusive, à mudança de nome junto ao cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, de acordo com previsão legal. Tá bom? Beleza? Para você entender. Bom, então,
o ministro Alexandre de Moraes ele deixa bastante claro que a mulher, na lei, passa a incluir o gênero feminino além do sexo biológico. Então, mulher, para efeitos de proteção da Lei Maria da Penha, não é só a mulher que nasceu com os aparelhos reprodutores do sexo feminino que caracterizam o sexo biológico mulher ou o sexo biológico feminino. É também a mulher, levando-se em consideração a identidade psíquica desta mulher, a identidade sexual desta mulher, mesmo que ela tenha nascido do sexo biológico homem. É isso o que o ministro Alexandre de Moraes deixa bastante claro e que a totalidade do Supremo Tribunal Federal reconheceu como sendo válida a interpretação. Beleza? Joga aí porque tem mais coisa? Tem. Bom, nesse contexto, nós temos os efeitos práticos do reconhecimento da aplicação da Lei Maria da Penha à população LGBTQIA+. Quais são esses efeitos práticos? Bom, a possibilidade de adoção das chamadas medidas protetivas de urgência, com todas aquelas garantias que a Lei Maria da Penha confere, como, por exemplo, o afastamento do lar, a proibição de comunicação, a necessidade de comparecimento a palestras de caráter educacional que visem a afastar o comportamento criminoso, dentre todas as outras que se mostrem necessárias no caso concreto. No entanto, alguns votos divergentes, salvo engano, ministro Zanin, ministro Fachin e outros, sustentaram que nós não podemos interpretar as normas penais incriminadoras que prevêem o crime quando praticado contra a mulher como crime majorado ou qualificado, quando a vítima é homossexual ou transexual. Nesse contexto, consideraram que seria uma interpretação contrária à lei que prejudicaria, portanto, essas pessoas, afastando-se causas especiais de aumento de pena e também as qualificadoras. Tá bom? Tá aqui, ó, ressalva. Sanções penais específicas para as vítimas mulheres não se aplicam a homens em relacionamentos homoafetivos. Então, há essa redução, a restrição, ó, ressalva a relacionamentos homoafetivos. Por quê? Porque nos relacionamentos homoafetivos, eu expliquei para você no iniciozinho da nossa conversa, não faz com que o indivíduo se veja como mulher. Não, ele é um homem, sexo biológico masculino, né? Porém, ele tem desejo sexual e afetivo por pessoas do mesmo sexo. É um homossexual. Continua sendo homem. Homossexual. Tá bom? A orientação dele, orientação sexual, é que homossexual. A mulher é que vai ser a mulher do sexo biológico ou a mulher transexual, incluído o travesti. Então, se eu tenho uma qualificadora, por exemplo, em relação ao crime de lesão corporal, cuja pena é maior em face de a vítima ser mulher, isso não se aplicará aos homens em relação homoafetiva, somente aos transexuais que se consideram mulheres em face da sua identidade sexual. Tá compreendido? Beleza? Então, vamos lá. Não se aplicam as causas especiais, sanções penais de aumento de pena, nem majorantes para o homem heterossexual e nem para o homem homossexual. Aplicam-se as sanções penais específicas, causas especiais de aumento qualificadoras à mulher do sexo biológico feminino e à mulher em razão da sua identidade sexual feminina, tá? Então separa. Não vai para homem, vai para mulher. Mulher não é só sexo biológico, é também identidade sexual. Beleza? É isso. Joga aí na tela. Vamos embora. Mais? Tem mais, claro. Agora, as nossas considerações finais a respeito da decisão, importante decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, há um nítido avanço na proteção de grupos vulneráveis. O Estado brasileiro, ele é comprometido internacionalmente quanto à tutela da população LGBTQIA+, que é considerada uma minoria na sociedade brasileira, tá bom? E como minoria, ela deve ser tutelada, protegida. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil, ele participou ativamente da criação da primeira Convenção Internacional de Proteção dos Direitos da População LGBTQIA+, que é o Pacto de Yogyakarta, capital da ilha de Java, na Indonésia. Lá você encontra, digamos, a gênese devidamente regulamentada e
e concentrada num documento internacional assinado por diversos países que reconhecem os direitos dessa população. Depois, nós temos aí a necessidade de atualização legislativa para que se possa acompanhar as transformações sociais. Isso é muito importante. E enquanto o legislativo não regulamenta tal mecanismo, não assegura a proteção devida a essa população vulnerabilizada, nós nunca poderemos esquecer que a violência homofóbica e a violência transexual, ela é um fator extremamente preocupante na sociedade brasileira. Hoje, de acordo com dados da ATRA, ou ANTRA, que é a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, a expectativa de vida de uma mulher transexual é de no máximo 36 anos de idade. E o Brasil é considerado, infelizmente, como o país onde se mais mata a população homossexual e transexual, mostrando que a violência simbólica da violência homofóbica recreativa, ela se transfere para a sociedade também, gerando violência efetiva, causando a morte e lesões corporais em pessoas simplesmente pelo fato de externarem o seu desejo sexual ou o seu sentimento por outra pessoa do mesmo sexo. Assim, a conduta homofóbica, os transfeminicídios, eles são um fator a ser considerado, daí porque a necessidade da proteção, da tutela estatal dessa população vulnerabilizada, tá bem? Tá aí a deputada Érica Hilton, que não nos deixa mentir. E, além do mais, essa decisão reforça o papel do judiciário na garantia dos direitos fundamentais, o que é, obviamente, função do Supremo Tribunal Federal, não tenha dúvida. Meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer imensamente a sua audiência qualificada, espero que você tenha gostado da análise desse conteúdo. Aproveita para subscrever o canal e, caso tenha gostado, para compartilhar esse conteúdo com pessoas que você sabe têm interesse pela matéria. Claro, interesse para a cidadania, mas interesse também para você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer concurso para as carreiras jurídicas. Eu não tenho dúvida alguma que vai cair em ENAM, no concurso para promotor de justiça, para defensor público vai despencar, para delegado de polícia, para quem vai fazer concurso, para cartório. Instrua-se como cidadão, estude e lembre-se para passar na sua prova e, obviamente, alcançar a realização do seu sonho. E para isso, eu me coloco à sua disposição. Vai lá, subscreve, compartilha, comenta, diz o que você achou do conteúdo. Será um grande prazer poder interagir com você, por exemplo, aqui nos comentários do nosso vídeo no YouTube e lá nas redes sociais, nas demais redes sociais. Valeu, um abraço do Milhomem e até a próxima. Tchau!